E se eu lhe perguntasse qual a sua definição de número de oxidação? O que é o NOx? O que você iria me responder? Olá pessoal, estamos aqui novamente em nosso site Fórmula de Soluções, Qualidade em Ensinar. Hoje nós vamos ver o módulo de Conceitos Fundamentais. E dentro desse módulo hoje nós vamos ver a aula de Número de Oxidação, de NOx. É uma aula de fundamental importância para você ir estudar depois funções inorgânicas, nomenclatura de ácidos, bases, sais, óxidos, a parte de estequiometria, entre muitos outros conceitos de química. E se eu lhe perguntasse qual a sua definição de número de oxidação? O que é o NOx? O que você iria me responder? Nós podemos falar que o NOx é a carga de um elemento químico em um composto. Por exemplo, no composto AlCl3, a carga do alumínio é mais 3 e a carga do cloro é menos 1. O NOx do alumínio é mais 3 e o NOx do cloro é menos 1. Mas como que nós sabemos o NOx dos elementos químicos? Existem alguns que nós devemos memorizar e outros que nós vamos ter que calcular. Vamos ver como então fazemos isso. Existem elementos com NOx fixo. Eles não variam em composto algum. Então, o NOx fixo mais 1, elementos que sempre vão possuir NOx mais 1, independentemente do composto químico, são a prata, símbolo químico Ag, e os elementos da família 1A da tabela periódica. O lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Também temos os elementos com NOx fixo mais 2. Eles são o zinco, símbolo é o Zn, cádmio, símbolo Cd, e a família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, como vocês podem ver à direita. E, para nós terminarmos os elementos de NOx fixo, também temos elementos de NOx fixo mais 3. Eles são o alumínio, símbolo químico Al, e o bismuto, símbolo químico Bi. Muita gente, para memorizar com maior facilidade, geralmente fala que é bial. O bial é trilegal. Então, bial é o bismuto e o alumínio, trilegal é porque o NOx é mais 3. Esses, então, são os elementos de NOx fixo. Temos também alguns elementos que possuem NOx variável. E aí, são sempre dois NOx que nós temos que saber. Os elementos que podem possuir NOx mais 1 ou mais 2, eles são o cobre, símbolo químico Cu, e o mercúrio, símbolo químico Hg. Temos somente um elemento químico que o NOx pode variar, de mais 1 ou mais 3, que é o ouro, símbolo químico Au. Os NOxes mais 2 e mais 3, aí a gente memoriza com a seguinte palavra, é o Feconi, que é ferro, cobalto e níquel. O ferro é o Fe, Fe, o cobalto é o Co, né, que é o Co, e o Ni é o níquel. Então são os elementos de NOx mais 2 ou mais 3. E temos, por final, os elementos cujo NOx pode ser mais 2 ou mais 4. Eles são a platina Pt, o chumbo, que é o símbolo Pb, e o estanho, que é o Sn. O NOx do elemento químico oxigênio, ele geralmente é menos 2. Em 99% dos compostos vai ser menos 2. Também pode ser menos 1 ou menos meio. E aí terá esses outros NOxes quando eles estiverem compondo óxidos com elementos da família 1A ou 2A. Eu recomendo vocês darem uma olhada na nossa aula de óxidos, para vocês verem os peróxidos e superóxidos. Outro elemento químico que pode variar o NOx é o hidrogênio. Repetindo, você irá considerar na maioria das vezes o NOx do hidrogênio sendo mais 1. Ele só será menos 1 quando ele formar um hidreto, aonde a fórmula geral é essa aí apresentada. É um metal aonde o hidrogênio está ligado. O metal terá o NOx positivo e o hidrogênio, então, terá NOx negativo menos 1. Nós aqui vemos que elementos do grupo a família 5A, o NOx deles é menos 3, 6A menos 2 e 7A menos 1.
Isso em compostos sem o átomo de oxigênio. Se eu tiver o átomo de oxigênio na fórmula, nós vamos ter que calcular o NOx desses elementos. Se eu tiver um composto neutro, como é que nós iremos calcular o NOx de um elemento químico? Por exemplo, nesse composto, o ácido sulfúrico, H2SO4, se eu quiser descobrir o NOx do enxofre, como é que nós faríamos? Nós temos que montar uma equação matemática. Essa equação matemática, ela tem como base os NOxes dos elementos que nós vimos anteriormente. Por exemplo, veja a nossa primeira linha que está em azul. Eu tenho o hidrogênio, que eu sei que o NOx dele é mais 1, o enxofre, que eu quero descobrir o NOx, logo eu chamei de X, o NOx do enxofre, e eu tenho o oxigênio, cujo NOx é menos 2. Na última parte da nossa linha, temos o composto, que é o ácido sulfúrico, que é um composto neutro. Então, a carga total desse composto é 0. O que eu agora sempre vou ter que fazer é a soma do NOx de cada elemento tem que ser igual ao NOx do composto. Então, aqui nós colocamos o hidrogênio, ele não tem NOx mais 1, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Logo, na minha equação matemática, eu tenho que colocar mais 1 vezes 2. Eu vou também colocar na equação matemática o NOx do enxofre, que eu não sei e estou chamando de X. Então, botei lá um termo mais X. O NOx do oxigênio é menos 2. Eu possuo 4 átomos de oxigênio. Menos 2 vezes 4, nós iremos fazer menos 8. Também iremos colocar na nossa fórmula. E eu vou igualar todo esse somatório de NOx a 0, já que eu estou trabalhando com um composto neutro. Caímos numa equação simples, onde, quando nós formos resolver, vamos chegar à conclusão que o NOx do enxofre, então, ele vale mais 6. A carga do enxofre é mais 6. Se nós agora formos trabalhar com um íon, a gente vai fazer uma medida similar. Só que nós iremos igualar o somatório dos NOxes à carga do íon. Vamos ver o exemplo agora, o NH4+, o íon amônio. Se eu quiser descobrir qual é o NOx do átomo de nitrogênio, eu então vou chamar o seu NOx de X. O elemento químico hidrogênio, o NOx dele é mais 1. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então vai ser mais 1 vezes 4, já formulando a nossa equação matemática. E eu vou igualar a carga do íon. Lembrando que o amônio, a carga total dele é mais 1. Por isso que depois do sinal de igual, você está colocando mais 1. Você cai numa equação matemática, x mais 4 igual a mais 1, logo o NOx que você encontra para o átomo de nitrogênio é menos 3. Uma observação é que se eu tiver uma substância simples, é uma substância que ela é formada por somente um tipo de elemento químico, como no caso do gás oxigênio O2 ou do ozônio O3, aí no caso só tem o elemento químico oxigênio formando esses gases. Então, o NOx do átomo de oxigênio numa substância simples vai ser sempre 0. Por quê? Quando eu tenho uma substância simples, os átomos formadores eles são iguais. Então, não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Então, os átomos não vão nem ganhar nem perder os elétrons. E a carga, então, ela fica 0. Vamos, então, relembrar o que nós vimos até agora. Existem elementos de NOx fixos, já vimos mais 1, é prata e família 1A, mais 2 é zinco, cádmio e família 2A, e o mais 3 é o nosso bial, alumínio e bismuto. Os elementos de NOx variável, eles são mais 1 e mais 2, cobre e mercúrio, mais 1 e mais 3 é o ouro, mais 2 e mais 3 é o feconi, ferro, cobalto e níquel, e mais 2 e mais 4, platina, chumbo e estanho. Vimos também que o NOx mais comum para o átomo de oxigênio é menos 2, e o NOx mais comum para o átomo de hidrogênio é mais 1. E na ausência do átomo de oxigênio em compostos, o NOx da família 5A é menos 3, da família 6A é menos 2 e da família 7A é menos 1. Para nós calcularmos o NOx
nós então temos que montar uma equação matemática, onde a soma do NOx de cada elemento ela vai ser igual a zero se for um composto neutro, ou vai ser igual à carga do íon se eu estiver trabalhando com um composto carregado. E se eu tiver uma substância simples, formada por um único tipo de elemento, lembra que o NOx do elemento sempre vai ser zero. Acho então que agora nós podemos passar para a nossa parte de exercícios. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Calcule o NOx dos elementos marcados em vermelho em cada composto. Então eu aí tenho 4 exemplos para você me calcular os NOxes. Eu então vou dar o tempo para você... Muito bem, deu tempo. Vamos às respostas então. Na letra A, o NOx do nitrogênio é mais 3. Como nós fizemos então? O NOx do sódio, do Na, como ele é da família 1A, é NOx fixo mais 1. O nitrogênio, eu quero descobrir o seu NOx, logo eu chamo de X. E o oxigênio tem NOx menos 2. Lembrando que eu tenho 2 átomos de oxigênio, vai ser menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Como eu tenho um composto neutro, o NaNO2 ele não possui carga, eu igualo a nossa equação matemática a zero. E aí, então, nós resolvemos e chegamos à conclusão que o X ele é mais 3. O NOx do nitrogênio, então, é mais 3. Na letra B, o NOx do fósforo é mais 5. Como nós fizemos isso? A carga do hidrogênio é mais 1, só que eu tenho 3 átomos de hidrogênio, é mais 1 vezes 3. O fósforo eu quero descobrir o NOx dele, logo eu vou botar o termo mais X. Oxigênio tem carga menos 2. Como eu tenho 4 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Lembrando de novo que como o composto é neutro, eu vou igualar esse somatório de NOx a zero. E então, resolvendo a equação matemática, o X é igual a mais 5. O NOx do fósforo é mais 5. Na letra C, o NOx do cloro, ele vale mais 1. O sódio, ele é da família 1A, tem NOx mais 1. O cloro, eu quero descobrir o seu NOx, chamo de mais X. E o oxigênio tem NOx menos 2. Igualando tudo a zero, porque é um composto neutro. E chegamos então à conclusão que o NOx do cloro nesse composto é mais 1. A letra D agora, o NOx do manganês, ele é mais 7. E aí, aqui nós temos um detalhe. Eu quero descobrir o NOx do manganês. Eu vou chamá-lo de X. Mas perceba que eu tenho 2 átomos de manganês. Logo, 2 vezes X dá 2X. Tem que inserir o 2X na nossa equação matemática. NOx do oxigênio é menos 2. Eu tenho 7 átomos de oxigênio. Vezes 7 vai dar menos 14. E o composto é neutro. Logo, é igual a zero. A equação. Eu vou chegar à conclusão que o X é igual a 7, o NOx do manganês é igual a 7. Vamos agora para a segunda parte do exercício. Bem, temos agora mais 4 compostos. Gostaria que vocês calculassem os NOxes dos elementos químicos marcados em vermelho. Vou dar o tempo aí para vocês. Vamos então ver as respostas. O NOx do cloro, nesse composto da letra E, é mais 1. Vamos ver como nós chegamos a essa conclusão. O cálcio pertence à família 2A, logo o NOx é fixo, mais 2. O cloro, eu quero descobrir o seu NOx, eu vou chamar de X. Mas perceba que na fórmula, o cloro e o oxigênio, eles estão dentro do parênteses. E eu tenho o número 2 fora do parênteses. Isso significa que na fórmula eu tenho 2 átomos de cloro e 2 átomos de oxigênio. Então o mais correto seria como nós botamos em nossa linha em azul. Chamar o NOx do cloro de X e lembrar que eu tenho 2 átomos de cloro. Para quando nós formos botar a nossa equação matemática, nós vamos fazer 2 vezes x e boto o termo 2x, porque eu tenho 2 átomos de cloro.
O oxigênio, a carga dele é menos 2, eu tenho 2 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Resolvendo a equação matemática, nós então chegamos à conclusão que o nóxido do cloro é mais 1. Na letra F e G, nós agora já temos íons, nós não temos mais compostos neutros. Na letra F, o nóxido do iodo é mais 5. Como nós fazemos então? O nóxido do iodo eu quero calcular, chamo de X. O nóxido do oxigênio vale menos 2. Eu tenho 3 átomos, menos 2 vezes 3, menos 6. E a carga do meu íon é menos 1. Pode ver que depois do sinal de igual, nós igualamos a menos 1. Isso vai dar, então, a carga do átomo de iodo mais 5. Vamos agora para o íon da letra G. PO4 menos 3. A carga do fósforo nesse composto é mais 5. Nós, então, queremos calcular a carga do fósforo, chamamos de X na nossa equação matemática. A carga do oxigênio é menos 2. Como eu tenho 4 átomos, menos 2 vezes 4, menos 8. Lembrando agora que nós temos o íon, a carga dele é menos 3. Eu, após o sinal de igual, então, coloco menos 3. Resolvendo a equação matemática, chegamos então à conclusão que o nóxido do fósforo vale mais 5. Nosso composto agora da letra E é o H2. Eu quero saber o nóxido do átomo de hidrogênio. Como é uma substância simples, nós então só escrevemos que o nóxido do hidrogênio ele vale 0. Bem, vamos agora então fazer algumas questões de vestibulares. A número 2 aqui. Nas substâncias CO2, KMnO4, H2SO4, os números de oxidação do carbono, manganês e enxofre são, respectivamente. Então aqui nós temos que calcular o NOx de cada elemento químico pedido nesses compostos. Eu vou dar o tempo para você fazer. Vamos então às respostas. O nóxido do carbono no CO2 é mais 4. Basta chamar o nóxido do carbono de X, nóxido do oxigênio é menos 2, eu tenho 2 átomos, então você multiplica por 2 vai dar menos 4, e o composto é neutro, você vai igualar a 0. A carga então do carbono dá mais 4. A carga do manganês, nesse composto, é mais 7. Aqui na nossa equação matemática, o potássio ele é da família 1A, tem NOx fixo mais 1. O manganês eu quero descobrir sua carga, eu chamo de mais X. E o oxigênio tem carga menos 2. Como eu tenho 4 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Nós temos um outro composto neutro, igualamos a 0. E vemos então que a carga do manganês dá mais 7. No nosso último caso, o H2SO4, a carga do enxofre é 6. E como nós chegamos nessa conclusão? O hidrogênio tem carga mais 1, eu tenho 2 átomos, logo é mais 1 vezes 2. O átomo de enxofre eu quero descobrir a carga dele, eu chamo de mais X. O átomo de oxigênio, a carga é menos 2, eu tenho 4 átomos, então é menos 2 vezes 4, vai dar menos 8. E eu vou igualar novamente a carga zero, já que é um composto neutro. E então, resolvendo a equação matemática, chegamos à conclusão que a carga do enxofre é mais 6. Logo, como ele falou na pergunta respectivamente, você tem que colocar em ordem, na ordem que ele pediu. A carga do carbono é mais 4, do manganês é mais 7 e mais 6. Mais 4, mais 7, mais 6 é a opção A aí, a opção correta. O que agora tem sido uma tendência de vestibular, questões bem grandes. Temos sempre que nos atentar à parte importante da questão. Realmente, a parte aqui é a pergunta. Vamos então a essa. Uma das principais impurezas que existem nos derivados de petróleo e no carvão mineral é o enxofre. Quando esses combustíveis são utilizados, a queima do enxofre produz SO2, de cheiro irritável. E esse, por sua vez, na atmosfera, reage com o oxigênio e se transforma lentamente no SO3. Essa reação é acelerada pela presença de poeira na atmosfera. O SO3 reage com a água da chuva, produzindo H2SO4, que é um ácido forte. Durante esse processo,
o enxofre passa por diferentes estados de oxidação. Ou seja, até agora na questão, ele vem nos falando de diversos compostos de enxofre, mas ainda não veio a pergunta dele, o que vai vir nessa última frase agora. Em relação às substâncias SO2, SO3 e H2SO4, o número de oxidação do enxofre é, respectivamente, ou seja, temos que calcular o NOx do enxofre nesses três compostos. Vou dar, então, um tempo para vocês. Muito bem, vamos agora às respostas. O NOx do enxofre, no SO2, é mais 4. Chamamos de X, o NOx que nós queremos descobrir do enxofre. NOx do oxigênio é menos 2, como eu tenho dois átomos, é menos 2 vezes 2 dá menos 4, e vamos igualar a zero, já que nós temos um composto neutro. Logo, o NOx do enxofre, mais 4. No composto SO3, a carga do enxofre é mais 6. De novo, nós colocamos como X, o NOx do enxofre, que eu quero descobrir, carga do oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6, e nós vamos igualar a zero, já que o composto novamente é neutro. E, por último, no ácido sulfúrico, H2SO4, nós já calculamos duas vezes hoje a carga do enxofre. E nós, então, vemos que dá mais 6. Vemos, então, que a resposta ela é mais 4, mais 6 e mais 6. Opção A, então, que foi dada. Bem, gostaria agora de saber se vocês têm alguma dúvida sobre a nossa aula de NOx. Se vocês tiverem, podem escrever na nossa página do Facebook. Eu estarei o mais rápido possível entrando em contato com vocês e respondendo as suas dúvidas. Vocês podem deixar sugestões, comentários e queria então pedir para vocês curtirem a nossa página do Facebook, nossa página também do Instagram e o nosso canal do YouTube. Vamos às aulas! E curte aí a nossa página. Um abraço a todos!